Mateus capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 21. Fecha os teus olhos, por gentileza. Deus nosso Pai, nós te damos graças porque temos liberdade para esta noite abrir a sua palavra. Suplicamos ao teu Santo Espírito que fale aos nossos corações o mistério do Evangelho, para que possamos viver de forma digna diante do Senhor, reverenciando o Senhor em nossas vidas e em nossas atitudes, e anunciando o teu reino através do teu Evangelho. É assim que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Eu fico imaginando às vezes se Jesus se deparasse com nós, como ele qualificaria a nossa fé? Como boa, ruim? Ou melhor, como ele se dirigiria a nós quando falasse de fé? Porque em um momento específico Jesus chega a Tomé e chama de homem de pouca fé. Ou, desculpa, Pedro, Jesus diz a Pedro que ele era um homem de pouca fé. Em outro momento Jesus admoesta Tomé dizendo: porque você não creu e foi incrédulo. Então essa questão da fé é importante. Mas aqui Jesus está dizendo para a mulher: a sua fé foi grande. O que essa mulher fez, minha gente, para que Jesus chegasse a essa conclusão? E eu digo isso porque eu acredito que se nós seguirmos as atitudes concretas desta mulher, Jesus diga para nós: olha, a sua fé é grande. Grande foi a sua fé. Então eu quero com você tirar as atitudes que essa mulher toma para que Jesus faça essa afirmativa. E perceba que essa narrativa bíblica começa nos contando que, primeiro, essa mulher, ela é uma grega. Ela não é das regiões de Israel. É de um local que existe um certo conflito. Para o judeu, esta mulher é tida como um animal impuro. Então eu acabei de dizer a vocês que os primeiros versículos vão falar sobre a impureza dos alimentos. E para o judeu essa mulher é impura. Então verifique que nós temos uma mulher que é estranha. Estranha à cultura, estranha aos costumes, estranha à religião. E essa mulher chega a Jesus fazendo um pedido. Versículo de número 22 diz que essa mulher chega diante de Jesus e diz: tem compaixão de mim. Isso aqui é extraordinário. E essa é a primeira grande atitude que essa mulher toma. Atitude de ter compaixão. Ela pede por compaixão, mas antes de pedir por compaixão, ela teve por compaixão. Você sabe por quê? Vamos colocar um diálogo possível aqui.
Imagine essa mulher chegando a Jesus dizendo assim: Jesus, preciso de um milagre. E Jesus respondendo: tá bom, eu vou te ajudar. O que você quer para você? Essa mulher responderia: eu quero que o Senhor abençoe minha filha. Mas o pedido não foi para você? Não, é porque eu me coloquei no lugar dela. A grande primeira atitude que essa mulher toma é compaixão. Ela se colocou na situação de sua filha. E perceba que nos dias em que vivemos, a compaixão não é uma coisa muito popular. E não é difícil encontrar uma pessoa orando assim: Deus, o senhor sabe que aquele irmão lá, ele é meio devagar, né? Aquele irmão lá é meio nó cego. Mas eu estou orando para o senhor abençoar ele assim mesmo, porque eu gosto dele. Definitivamente uma pessoa que ora assim não sabe o que é ter compaixão. O que é ter compaixão é sentir a dor do outro como se fosse sua. E aqui eu quero que você faça uma lista na sua cabeça de quantas pessoas você já teve compaixão enquanto orou. Eu me lembro que a primeira igreja que pastoreei, 3 anos atrás, nós fomos fazer a apresentação de uma criança, orar por uma criança, pedir o favor divino por aquela criança. Enquanto eu descia ali do púlpito para orar pela criança, o Espírito Santo de Deus falou algo muito forte no meu coração. Deus me disse assim: Israel, ore por essa criança como se fosse a sua filha. Peça para essa criança as bênçãos que você queria que a sua filha tivesse. Eu entendi o que era compaixão naquele momento. Eu falei: Senhor, agora eu sei o que é compaixão. Se eu não me colocar na situação do outro para pedir, eu me torno alheio ao sofrimento dele. Porque não tem como se compadecer de alguém sem sentir o sofrimento daquela pessoa. E nesse aspecto eu cito a vocês o professor Luiz Felipe Pondé. Ele diz que o sofrimento nos humaniza. Então perceba que para você sentir a dor de alguém, você tem que ser tão humano quanto este alguém. E você não conseguirá sentir a dor dessa pessoa enquanto não estiver sofrendo com essa pessoa. Eu ouvi o relato de um pastor que um membro da sua igreja chegou para ele dizendo que estava com câncer. E aí o pastor chorou com aquela pessoa, orou por aquela pessoa, pediu a misericórdia do Senhor e pronto. Aí aquele irmão procurou o pastor alguns meses depois e falou assim: pastor, eu disse ao senhor que eu estava com um problema e o senhor não fez nada por mim, o senhor se ausentou. E o pastor respondeu: mas irmã, eu não sou Deus para te curar, não tenho poder para fazer mais nada por você. E a irmã então disse àquele pastor: pastor, tudo que eu queria é que o senhor estivesse comigo na hora da quimioterapia. Tudo que eu queria é que o senhor estivesse comigo na hora da dor. Tudo que eu queria é que o Senhor estivesse ao meu lado quando eu estivesse sofrendo. Como é que nós vamos interceder por alguém se nós não estamos sentindo o que essa pessoa sente? Então perceba que nós estamos num lugar que talvez nós não estamos muito preocupados com quem está do nosso lado. Talvez você está aí perfeito, em harmonia total consigo mesmo. E o seu coração está feliz ou transbordando. E aí do lado tem alguém que está destruído. Aí a gente diz: vamos orar uns pelos outros. Você pega na mão e diz: oh Deus, eu oro por essa pessoa tão querida, amada. E parece que a tua oração ela é mais insensível do que as suas palavras. Você já ouviu pessoas dizendo frases insensíveis? Eu ouvi uma num enterro. Eu estava ali no cemitério e no culto ali foi dadas as oportunidades e alguém chegou e disse assim: gente, nós precisamos entender que para morrer precisa estar vivo. Só isso basta. Aí a família começou a chorar: ah, morreu. Eu falei: nossa, Deus do céu, cara. Será que esse cara não consegue sentir a dor de quem perdeu alguém que amou? Será que esse cara teria coragem de dizer isso para si mesmo o dia que for o filho, o marido, a esposa, a mãe ou o pai? Chora não, seu besta, só precisa estar vivo para poder morrer.
Então nós nos tornamos alheios às pessoas, porque nós oramos por ela a partir das nossas emoções e de nós mesmos. Essa mulher está nos ensinando algo forte sobre a oração. Se você vai orar por alguém, tenha compaixão. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Que as lágrimas que descem aos seus olhos sejam as mesmas lágrimas que desceriam pelo olho daquela pessoa. Que o sorriso no seu lábio seja o mesmo sorriso que aquela pessoa teria. Isso é ter compaixão. Isso é agir pelas entranhas. Isto é sinceridade. Então eu peço a você que hoje, antes de nós sairmos para ir embora, em um momento específico de oração, a pessoa que estiver do seu lado, você pergunte a ela: e aí, meu irmão, o que está sentindo? Eu quero sentir a sua dor porque eu quero orar por você. E se essa pessoa começar a chorar, você vai pegar essas lágrimas e vai derramá-las diante de Deus e vai dizer: Deus, eu preciso de um milagre. E se Deus te disser: meu filho, eu vou fazer um milagre na sua vida, você diga: Senhor, o milagre não é para mim. Essas lágrimas não são minhas. Essas lágrimas é do meu irmão que precisa do Senhor. Perceba como existem pessoas que precisam de intercessores. Eu sempre digo aos irmãos e não me canso de dizer isso. Eu só consigo estar em pé como um jovem pastor porque tem pessoas que se colocam de joelhos para orar por mim. Pessoas que já enfrentaram as mesmas dificuldades do ministério e que dizem: Israel, estarei orando por você. A misericórdia precisa fazer parte, a compaixão precisa fazer parte das nossas orações. E depois o texto bíblico continua no versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos aproximaram e pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Essas palavras, manda essa mulher embora, é um eufemismo de deixe ela morrer. E perceba que diante do sofrimento, todo mundo tenta dar uma resposta. Eu me lembro quando eu sofria por causa dos meus olhos. Eu tive o privilégio de Deus de ter os olhos verdes. E somente isso que é belo no meu corpo. E aí, como eu tenho um olho verde, eu tinha o costume de lavar o rosto com água gelada e sair para ir para o colégio. Aí pegava aquele vento e passava a manhã inteira com os olhos lacrimando. A pessoa me via coçando os olhos, secando os olhos e disse: olha, rapaz, eu tenho um remédio que vai resolver esse seu problema. Você lava os olhos com soro. Eu peguei e lavei os olhos com soro e o olho continuava lacrimando. Outra pessoa me disse: eu sei como é que vai resolver o seu problema. Você pega leite de uma mulher que estiver amamentando e joga nos seus olhos. Então, quando você pensar em roubar leite de criança, já fiz isso. Eu me senti péssimo. Eu falei: não acredito que eu estou tirando leite da boca de uma criança. Aí peguei aquele leite e o problema não resolveu. Foram tantas respostas que eu decidi o mais óbvio. Eu decidi procurar um médico e descobri que o problema era a água fria que eu lavava os meus olhos. Pronto, problema resolvido. Então as pessoas tentam responder o nosso sofrimento. E alguns não se importam com a nossa dor. E dizem assim: isso é um caso impossível. Desiste. No caso bíblico, os discípulos estão dizendo para Jesus: Jesus, manda essa mulher embora. Ela vem implorando aí atrás da gente. No eufemismo é: deixa ela morrer, esquece, vamos. Despeça essa mulher logo. A atitude que essa mulher toma, em segundo lugar, é muito admirável. Ela estava indo em direção a Jesus e não se importou com a opinião das pessoas acerca daquilo. Porque talvez você, como mãe, como pai, como jovem, está dizendo: Senhor, eu tenho um sonho de ir para a faculdade, eu tenho um sonho para os meus filhos,
Eu tenho um sonho para o meu marido, para a minha esposa, e alguém diga assim: isso é um sonho tolo. Não leva isso a Jesus, não incomode o mestre com isso. E muitos de nós desistem das suas perspectivas de um futuro melhor, porque realmente é convencido de que isso é uma loucura. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra mais importante é a que Jesus vai dar a teu respeito. O que as pessoas dizem sobre o que você está levando para Jesus não é importante. Porque de vez em quando nós vemos pessoas conversando: irmão, ora por mim, estou com tal problema. E a pessoa diz: irmão, isso é besteira. Você vai incomodar Jesus com isso? Não, deixa de ser bobo. Isso é muito fácil. Porque de vez em quando as pessoas querem responder ao nosso sofrimento, né? Elas têm uma resposta prática, aquele miojinho básico que você bota no micro-ondas ou numa panela com água quente e resolve. Se alguém disser para você: não tem jeito, ou desista, não se dê por vencido. A palavra mais importante vai ser a que Jesus disser. Eu aprendi isso numa perspectiva confiante. E diversas vezes me vi orando com o seguinte argumento: Jesus, eu só preciso de uma palavra do Senhor. Se o Senhor me disser uma palavra, eu posso dormir em paz. Se o Senhor me disser uma palavra, eu posso confiar. Porque o que o Senhor disser é determinante. O que eu digo para mim mesmo não importa. Porque às vezes nós dizemos coisas que são incoerentes. Imagine você casado com um filho ou com sonhos que passam por um dia de problema. Eu vou desistir desse negócio. Ou como nós dizemos popularmente, chutar o pau da barraca. Então, antes de chutar o pau da barraca, antes de desistir das suas orações, pergunte a Jesus o que o Senhor tem a dizer a respeito disso. Não se importe com as respostas das pessoas e com as tendências dos homens. Preocupe-se com o que Jesus tem para te dizer. Porque nesse fato, Lucas capítulo 1 tem muito a nos ensinar. O texto bíblico diz que o anjo vai até a Maria anunciar para ela acerca do nascimento do Messias. Depois que o anjo anuncia que o Messias vai nascer, o anjo diz assim a Maria: Maria, tem outra. A sua parente Isabel, aquele que os homens diziam que ela estéril, está grávida. Eu fiquei chocado quando li esse texto, porque o anjo fez questão de falar para Maria que as pessoas diziam que a Isabel era estéril. Então veja que é um cenário de dor. Uma senhora que é estéril e não pode dar filhos ao seu marido. O anjo está dizendo: as pessoas que dizem que essa mulher é estéril está grávida, porque para Deus nada é impossível. É sobre essa perspectiva que nós oramos ao Senhor. Deus, para o Senhor, nada é impossível. Então não chegue diante de Deus com as suas decepções, como se Deus não tivesse poder para realizar milagres. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não acredito muito que isso possa acontecer, não. Mas eu estou dizendo para o Senhor só porque o pastor ensinou que eu tenho que orar para o Senhor. Não faça isso. Eu quero que você chegue diante de Deus hoje e diga a Deus aquilo que você tem apresentado para Ele há muito tempo. Talvez alguém já mandou você desistir. Eu quero que você diga ao Senhor: Senhor, eu espero uma resposta do Senhor acerca disso. Mesmo que muitos já tenham mandado eu desistir e parar, uma resposta do Senhor me basta. E verifique que o texto bíblico continua. Como ela está sendo mandada embora, Jesus até agora não disse nada. Ela decide tomar uma atitude mais enérgica. Versículo de número 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Essa terceira atitude que essa mulher toma é extraordinária. Ela tem a atitude de adorar a Jesus, colocando-se de joelhos.
E a sua adoração se direciona para Ele com as palavras: ajuda-me. De vez em quando nós achamos que adorar ao Senhor é dizer a Eles palavras que engrandecem a sua majestade, a sua glória. E nós dizemos: vamos adorar a Deus, ó Criador, eterno, soberano, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, meu Salvador. Sabe como é que essa mulher adora ao Senhor? Ajuda-me. A adoração dela não partiu da exultação. A adoração dela partiu da confiança. E a sua confiança está sujeita à sua submissão. Ela se coloca de joelhos, reconhecendo o seu senhorio. Enquanto eu lia esse texto, eu me lembrei claramente de um texto de Salmos 20, verso 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Isso que é uma atitude de adoração. Extraordinário. Quando nós estamos com um problema, nós adoramos ao Senhor. Quando você está com um problema, o que você faz? Ao invés de ficar de joelhos, você chuta as pessoas? Porque de vez em quando a gente vê aqueles filmes, ou mesmo cenas de trabalho, ou cenas domésticas, em que alguém grita e a outra pessoa diz assim: não grite comigo, não sou culpado pelos seus problemas. Transmita para outros o seu estresse. Como é que a gente reage diante do problema? Essa mulher nos ensina a nos prostrarmos diante do Senhor e confiarmos que Ele é Senhor, cheio de amor. Gente, quando você estiver com problemas, ou quando eles não vierem, você tem que confiar no amor de Deus. É isso que é extraordinário. O extraordinário na adoração é isso. Jesus, eu confio no seu caráter. Por isso que clama ao Senhor. O texto do Salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Aonde está a sua confiança? Essa é a ação de adoração desta mulher. Deus, eu confio no Senhor, e a prova da minha confiança está neste ato de me colocar de joelhos e dizer: socorre-me, ajuda-me. Perceba como isso é lindo. Perceba que dentro da sua casa você tem como adorar o Senhor. Dentro do seu serviço você tem como adorar o Senhor. Quando o problema vier a próxima vez, não seja um crente 0800. Essa coisa é criada por assembleia, não se preocupa não. Sabe como é que é o crente 0800? Ele passa problema e pega o celular, liga para alguém e diz: irmão, ora aí para mim que eu estou com problema. Não seja um crente 0800. Quando os problemas vierem e lhe alcançarem, ou quando você for interceder por alguém, coloque-se de joelho diante do Senhor e diga: Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. E por isso que passo a apresentar ao Senhor a minha oração. Eu só estou dizendo para o Senhor porque eu confio no Senhor. Eu acredito no seu amor incondicional. Eu acredito no seu caráter. Eu acredito que o Senhor é poderoso para me abençoar. Essa perspectiva de adoração que deve guiar, direcionar e levar as nossas vidas. Por último, versículo 27. Ela, porém, replicou: sim, Senhor,
Mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Irmãos e irmãs, o que acontece aqui é que diante do sofrimento desta mulher, Jesus vai dar uma resposta através de uma metáfora. Jesus diz assim: mulher, ela está de joelhos, suplicando por ajuda. E de joelhos Jesus diz: mulher, não é certo que eu atenda primeiro às suas necessidades e deixe as necessidades deste povo que tem uma aliança com Deus por meio de Abraão. E Jesus diz: não é certo pegar a comida e dar primeiro aos animais de estimação. É preciso primeiro dar às pessoas. E o que sobra a gente dar aos animais? Quando ela escuta Jesus dizendo isso, ela entende tão bem essa metáfora que ela diz assim: Senhor, eu sei, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Lá na casa, nós temos a mesa principal e a mesa das crianças. Na mesa das crianças, enquanto a refeição, eu não sei se você já viu criança comendo, mas a comida vai caindo. Uma dica: não coloque criança para comer macarrão em cima do tapete, senão você vai brigar com seu filho por besteira. Então o pastor já está te dando logo a dica. E como as crianças têm facilidade para derrubar comida, ali próximo à mesa delas ficavam os cães de estimação. Porque enquanto um pedacinho de comida caía no chão, os cães iam lá e comiam. É isso que essa mulher diz a Jesus: Jesus, eu não estou pedindo muito. A menor fração do seu poder é suficiente para resolver o meu problema. É por isso que Jesus diz a essa mulher que a sua fé é grande. Porque às vezes o que nós esperamos de Deus é uma coisa como se fosse show do milhão. Alguém coloca um tapete vermelho, fogos de artifício, helicópteros voando, pessoas com filmadoras, dizendo: meu irmão, chegou o dia do seu milagre. Aí nós olhamos a situação e dizemos: está difícil para Deus colocar um tapete vermelho aqui. Está chovendo, acho que também não vai vir helicóptero. Então eu acho que está complicado Jesus fazer alguma coisa. Quanto de Deus você acha que é suficiente para fazer um milagre na sua vida? Eu repito, quanto de Deus você acha que é suficiente para fazer um milagre na sua vida? Essa mulher disse que a menor fração possível seria suficiente. Você não precisa de muito, você só precisa de um pouco. Porque Deus tem muito poder. E aqui eu pego o que Deus disse ao povo de Israel por meio do profeta Zacarias. O povo estava decepcionado com a sua situação, com o templo, com a colheita, e diante de tanta insatisfação, Deus manda o profeta profetizar ao governador Zorobabel. E diante de todo o povo, as palavras do Senhor são essa: não desprezem os dias dos pequenos começos, porque aqueles que veem o prumo na mão de Zorobabel, esses alegrar-se-ão. Hoje à noite é isso que do Senhor eu te digo: não despreze o que há de pequeno na sua vida. Para Jesus fazer um milagre não precisa de grandes coisas.
O Moisés estava apacentando as suas ovelhas como fazia todos os dias. Em um dia que ele não tinha planejado, ele se encontrou com Deus. Os milagres do Senhor, eles não precisam de datas especiais. Os milagres do Senhor não precisam de dias festivos. Diante da situação da sua vida hoje, a menor fração do poder de Deus é suficiente para te abençoar e resolver todos os seus problemas. O que a gente faz então diante da decepção e do cansaço? Vamos fazer como o salmista. Com o Senhor eu enfrento uma tropa. Com meu Deus eu salto muralhas. Porque Deus não precisa de coisas grandes para fazer milagres. E a prova disso sou eu. Eu sou o milagre de Deus. A minha vida é o milagre de Deus. Minha mãe não nos criou com todas as comodidades e com tudo que uma criança de olhos verdes merece. Mas diante de todo o sofrimento da nossa criação, diante de todas as dificuldades de nossa vida, Deus nos conservou com vida. Ele pegou as nossas vidas e nos abençoou, nos deu forças para estudar, para lutar, para acreditar e sonhar. Eu olho para a minha vida e digo: Senhor, eu creio que a menor fração do seu poder é suficiente. Porque eu fui essa pequena fração que o Senhor usou para revelar a sua glória. Eu vejo isso em minha vida. Então não se decepcione diante de quem você está intercedendo. Porque às vezes eu não sei se você já orou por alguém que você achava que o negócio era difícil demais. Orar por um irmão que você acha que é impossível ele encontrar-se com Jesus. Imagine orar por uma pessoa dessa. Jesus, eu tinha que falar do seu meu irmão, mas eu fico até constrangido, Senhor, de orar por ele, porque o Senhor sabe, né? Ali é casca grossa, Senhor. É impossível. Então não diga isso ao Senhor. Deus não precisa de muita coisa para converter essa pessoa, não. Quando Jesus se revela, as coisas acontecem naturalmente. E aí tem a frase de um padre que diz que se as coisas não deram certo ainda é porque não chegou ao final. Porque no final sempre dá certo. Você consegue sair daqui hoje com essa convicção diante de Deus? Você consegue sair daqui com a convicção da voz do Senhor dizendo para Moisés, diante do mar vermelho, a voz do Senhor dizendo para Moisés, o que tem na mão? E Moisés dizendo, uma vara. Você consegue, como aquele jovem que subiu 7 vezes ao monte, olhando no horizonte, procurando uma nuvem. E o profeta diz para ele, aquela pequena nuvem é sinal de uma grande chuva. Você consegue hoje olhar para coisas pequenas e imaginar grandes milagres? Porque se você não consegue, eu lhe dou o exemplo de uma mulher que disse, Jesus, eu não preciso de muito. As migalhas caindo da sua mesa são suficientes. Esse reconhecimento faz com que Jesus diga a ela, a sua fé é grande. As pessoas estão tentando discutir com Jesus sobre impureza. Impureza de comer e impureza nas pessoas. Então as pessoas estão rejeitando Jesus, enquanto outros se lançam aos pés dele e dizem, Jesus, eu creio no Senhor. Então nós vivemos a mesma realidade. É discussão sobre o Jesus histórico, sobre Jesus existir ou não, enquanto muita gente está discutindo e filosofando sobre a existência ou não de Deus. Essa noite se lance aos pés dele. Porque Jesus faz muito mais sentido quando ele se revela em nossas vidas do que numa discussão teórica. Eu vejo gente falando de Deus na teoria e no final eles ficam com dúvidas. Será que Jesus realmente existe? E vejo pessoas como o pastor Gesiel Nunes Gomes que dizem, Deus a gente não pode ver e nem tocar. Mas nós somos vistos por Ele e por eles tocado.
é esse mesmo Deus que esta noite vai te abençoar. Eu quero orar por você neste momento. Feche os teus olhos. Coloque-se em pé, por gentileza. E aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, o que você fará diante do seu problema? O que você fará diante do teu sofrimento? Como você vai reagir a isso? Primeiro, essa mulher se colocou no lugar de alguém. Depois, essa mulher não se preocupou com a opinião das pessoas acerca das suas convicções. Terceiro, essa mulher adorou a Jesus, colocando-se de joelhos, pedindo ajuda. E em quarto lugar, essa mulher confiou que a menor fração do poder de Deus era suficiente para fazer o milagre na vida dela. Isso é aplicável na vida de muitos de nós, em alguns desses aspectos. Em alguns desses aspectos, isso é aplicável a algum de nós. Na intercessão, nas convicções, na adoração e na confiança. Nesses aspectos nós temos muito a aprender aqui esta noite. Porque hoje nós estamos diante de Deus. E o que nós vamos dizer a Ele? Como vamos nos dirigir a Ele? Fecha os teus olhos. Senhor, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós estamos fazendo menção do Teu nome aqui esta noite. Senhor, uns encurvam-se e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. E diante disso tudo, Deus, tem as nossas emoções. Diante disso tudo tem os nossos problemas. Diante disso tudo, aqui tem nós. E este, Senhor, é o problema esta noite. Nós. Porque talvez, Jesus, haja alguém em nosso meio que está definitivamente cansado. Que talvez a sua confiança esteja fragilizada. Talvez o seu sofrimento já tenha tirado toda a esperança e convicção. Senhor Jesus, eu suplico ao Senhor esta noite que o Teu Santo Espírito fortaleça as nossas vidas. Senhor, nós precisamos de uma força que vem do alto. Jesus, nós precisamos de uma força que vem de Deus. E por isso que te pedimos, fortaleça as nossas vidas. O nosso vigor não é suficiente. O nosso planejamento não é suficiente. As nossas estratégias não são suficientes. O avanço tecnológico não é suficiente. As inovações não são suficientes. Tudo que nos está proposto não nos é suficiente. Por isso que recorremos ao Senhor. E não recorremos como última instância. Recorremos como única instância. Deus, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixe vacilar, ó Deus, os nossos pés. Senhor, o Senhor que pesa os corações. O Senhor que pesa os corações esta noite. Pesa os nossos corações aqui, Pai. Pesa, Senhor, as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a como esta mulher sair e voltar para casa. E encontrar ação divina permanente em nossas casas. Ah, Jesus, como tem mães que choram por filhos. Como tem irmãos que choram por irmãos. Como tem pessoas que choram por pessoas por causa da ação diabólica, Senhor. Jesus, o diabo está atormentando as pessoas. E muitos dos nossos irmãos aqui da igreja têm sofrido por conta disso. É por isso que nós te pedimos, Senhor, a menor fração do teu poder será suficiente para fazer um milagre em nossa casa.
Deus, não permita, Senhor, que o diabo tire a paz das nossas casas, de nossas famílias. É para isso que o Senhor se manifestou, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Então desfaça qualquer obra do diabo, Senhor, onde quer que haver em nossas vidas, em nossas famílias. Coloca, Senhor, esta proclamação em nossos lábios, porque queremos sair e proclamar essas boas novas que Deus está libertando as pessoas do diabo, que Deus está acabando com o sofrimento que o diabo tem causado nas pessoas. Pai bendito, fortalece os nossos ombros, Senhor, para que nós consigamos nos manter fiéis a Ti, apesar de todos os obstáculos e dificuldades que enfrentamos. Fortalece os nossos ombros. É assim que te pedimos, Senhor, em oração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que não vai dar pra prosseguir, mas não pode ser assim. Não tem que ser assim, não. São barreiras, lutas, provações tentando destruir, mas nos atos do Senhor encontro abrigo e proteção. Vou confiar. No teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Talvez você tenha ficado alarmado diante das suas perspectivas para o futuro. Talvez você está prevendo que as coisas não vão dar tão certo como você imaginava. Diante de tudo isso, o Senhor, o soberano, quer ser a sua força. Por isso eu digo que vou confiar.